queridos, graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês estão felizes? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Alguns meses atrás, eu pontuei algo sobre esse capítulo, mas não tivemos como expor todo o texto, e eu gostaria de meditar com vocês com um pouco mais de cuidado, tá bom? Capítulo 6, dos versos 1 até o verso de número 8. Quantos encontraram? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Pai, como é maravilhoso estarmos diante da tua palavra. Como é maravilhoso adorarmos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que aquilo que fora vivenciado por Isaías, também nos sirva de parâmetro. E nesta manhã, Senhor, que tenhamos os nossos corações, como já fora clamado a Ti, compungidos, confrontados e orientados através da Tua palavra. É assim que oramos e Te agradecemos, e você diz amém. Queridos, o texto do capítulo 6 do livro de Isaías, ele narra o momento em que Deus chama este homem para o ofício profético. Isaías foi alguém que é conhecido na realidade como um dos maiores profetas messiânicos do Antigo Testamento. Nós vamos observar que ele exerceu seu ministério aproximadamente 7 séculos antes de Cristo, e foi um ministério muito longo, durante os reinados de Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Se você observar, o capítulo 6 e o verso 1 começa situando-nos e dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. O texto não nos dá mais detalhes. Ele não diz se foi no mesmo ano após a morte de Uzias ou antes. Diz apenas que aquele foi um ano que fora marcado pela morte de um dos maiores monarcas de Jerusalém. Uzias, ele reinou durante mais de 50 anos, foi o 10º dentro da dinastia davídica, reinando sobre o Reino do Sul, mais precisamente em Jerusalém, e foi um homem temente a Deus. Todavia, quando ele já estava, depois de muito tempo e muitas vitórias, ele se ensoberbeceu, entrou no templo para oferecer incenso, algo que não lhe era peculiar. E quando ele estava fazendo isso, Deus demonstrou uma desaprovação pública, colocando-lhe na fronte uma lepra.
Os sacerdotes que lá estavam, ao observá-lo leproso e logicamente impuro, religiosamente falando, expulsaram do templo. Perceba, se aquilo que é narrado no capítulo de número 6, verso 1, sendo o ano da morte do rei Uzias, foi neste ano, mas antes da sua morte, seria um período de dificuldades dentro do contexto de Jerusalém e Judá. Por quê, pastor? Porque estando Uzias leproso, logicamente, ele não poderia estar reinando. Ele precisaria estar em um arraial, distante dos seus, fora do governo de Jerusalém. Se foi naquele ano e antes da sua morte, estando ele vivo, seria um momento de dificuldades. Se foi por outro lado, naquele mesmo ano, após a morte de Uzias, também seria um período de incerteza e instabilidade, porque seria um tempo de mudança de governo. Todos nós sabemos que toda mudança de governo é um período de incertezas, de dúvidas, de questionamentos, de instabilidades. Todos nós sabemos disso. Então perceba, de uma maneira ou de outra, nós estamos em um dos anos mais marcantes para a história de Judá e, por conseguinte, a de Jerusalém, do Reino do Sul. E é nesse contexto que Uzias, ele vai ao templo. Alguns acreditam que esta ida ao templo, ou aquilo que será revelado, deu-se de maneira literal no templo em Jerusalém. Outros entendem que, a semelhança da experiência de João na ilha de Pátimos, ele teria sido arrebatado aos céus. Eu acredito que foi algo mais literal. Mas perceba, independente disso, quando ele entra no templo, a primeira coisa que Isaías faz é, ele olha para cima. E ao olhar para cima, ele diz: eu vi Deus assentado em um alto e sublime trono. Isso aqui é importante, porque Isaías entra no templo em um momento de incerteza, instabilidade, dúvidas e questionamentos. Mas ao entrar no templo e olhar para cima, ele vê que havia um Deus lá em cima. Um Deus que estava assentado no trono. E o trono fala de governo, soberania, poderio, providência, sustentabilidade. Era Deus dizendo para Isaías: Isaías, entenda, quando os tronos aí embaixo, eles passam por incertezas, dúvidas, instabilidades e dificuldades, olhe para cima e perceba que eu continuo assentado no trono. Perceba que eu continuo no governo da história da humanidade. Perceba que eu não perdi as rédeas de nada. A vida de vocês, elas não se dá de maneira aleatória. Existe alguém que é soberano e governa sobre todas as coisas. Ele está literalmente assentado na sala de comando de tudo. Ele é soberano. É interessante, porque quando nós enfrentamos situações semelhantes, situações que tiram a nossa estabilidade, às vezes está tudo bem, mas basta um diagnóstico que era indesejado e o médico dizer: eu não posso fazer mais nada, é o suficiente para perdermos a noite de sono, desestabilizar-nos. Basta um telefonema inesperado na madrugada e logicamente você passa o resto da noite sem dormir. Ou talvez uma conversa enviesada é o bastante para você se desesperar. São situações que literalmente apresentam-nos e colocam-nos em cenários de instabilidades, de dúvidas, de questionamentos, de indagações. Quando olhamos para o lado e nós gostamos de, pelo menos, aparentar estar no controle de algumas coisas, mas a verdade é que você não controla nem a sua própria vida. E quando as situações surgirem diante de você e colocar você em lugares escorregadios, que tu perceberes que é situação de instabilidade, olhe para cima como fez Isaías e entenda que existe alguém que governa, que manda, que coordena, que decreta, que corrobora, que guia, que sustenta a nossa história na palma das suas mãos.
Ainda que você olhe e diga: pastor, mas eu não estou entendendo, eu não compreendo, eu não sei porque estava tudo bem, mas de repente a minha vida virou de cabeça para baixo. É preciso você compreender que apesar de tudo isso, Deus ainda continua no controle da tua vida e da tua história. Isaías, ele poderia não saber o que fazer, mas ele sabia exatamente o lugar para onde ir. Você veio para o lugar certo. Você está no ambiente certo. Aqui é um ambiente de você ressignificar sua história, reavaliar sua vida, percebê-la sob um outro prisma. Não olhe para a sua vida de baixo para cima, olhe de cima para baixo. De baixo para cima está tudo perdido, não tem saída, as coisas acontecem ao acaso, não tem sentido, não tem porquê, não tem razão. Olhe de cima para baixo e você verá um Deus que guia, que conduz, que sustenta, que mantém, que providencia. Um Deus que não perdeu o controle de nada. E Deus estava dizendo isso para Isaías. Os primeiros versos apresentam-nos Isaías sendo impactado por essa contemplação de Deus. Ele vê não apenas Deus assentado no trono, mas a Bíblia diz que a cauda do manto de Deus enchia todo o templo. Isso aqui é importante, porque ainda nos nossos dias, por exemplo, em um casamento, a maioria das noivas gostam muito que o véu seja o mais longo possível. Isso demonstra suntuosidade, beleza. Em uma linguagem estética é maravilhoso. Naquela época de Isaías, quanto maior fosse o séquito do manto de um rei, mais ele demonstrava glória. Isaías observa e diz: eu vi que o séquito do manto, a roupa dele enchia todo o templo. Era Deus demonstrando para Isaías que toda a glória convergia nele. A glória dele é superior à glória de todos os reis da terra. Ele é quem de fato é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Isaías disse: eu percebi que havia seres angelicais, serafins, seres ardentes como fogo. Estes seres, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, indicando, mesmo sendo anjos, seres angelicais, indicando incapacidade de olhar de frente para aquele que estava assentado no trono. Com 2 asas cobriam os pés, indicando humildade diante daquele que estava sentado no trono. E com 2 asas voavam, indicando prontidão para obedecer às ordens daquele que estava sentado no trono. Eles destacavam algo em Deus e eles diziam: este Deus é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. É interessante que no hebraico não existe grau aumentativo. Todas as vezes quando deseja-se evidenciar algo, existe a repetição de maneira proposital. Quando o texto fala que ele é santo, santo e santo, ele está exatamente enfatizando aquilo que é intrínseco em Deus. Deus é essencialmente santo, separado. Não existe mácula, não existe mancha, não existe nódoa. O caráter de Deus é perfeito, é imaculado. Ele é santo, ele é supremamente santo, ele é infinitamente santo. Esse é o Deus que se revela para Isaías. E toda a terra está cheia da sua glória. A glória, a presença e o governo dele se estabelece sobre toda a terra. Olha que coisa diz o verso 4. Os umbrais das portas se moviam à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu de fumaça. Havia naquela época um hábito que era: qual é o momento em que o templo está adequado para a manifestação da glória de Deus? Alguém entrava com incenso no templo, enquanto oferecia incenso, quando a fumaça tomava conta do ambiente e não conseguia se perceber nem sequer a ponta do nariz, era o momento exato para a manifestação da glória de Deus. Isaías está dizendo exatamente isso: a fumaça da glória de Deus encheu toda a casa. Não existe evidência para a personalidade, não é o homem que se destaca. A glória de Deus tomou conta, a presença de Deus tomou conta. Isaías está contemplando algo que vai logicamente trazer impactos para a vida dele no cotidiano. Perceba que, primeira coisa, Isaías olha para cima e ele vê Deus.
Ele olha para cima e ele vê miríades angelicais. Ele olha para cima e ele vê o governo de Deus estendido sobre toda a terra. Ele olha para cima e ele vê que a glória de Deus, ele toma conta de todos os lugares. É isso que Isaías contempla a priori. Mas entenda, é impossível você ter uma visão exata de Deus e essa visão não reverberar, não refletir na sua perspectiva adequada sobre si. Escute uma coisa. Primeiro, Isaías olha para cima e vê Deus. Segundo lugar, Isaías olha para dentro de si e vê-se desnudado diante de Deus. É impossível você ver Deus, ter uma experiência com Deus e você não ser impactado por esta visão. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas cantando por aí dizendo: na tua presença dá vontade de gritar, de pular. Não. Uma compreensão adequada da presença de Deus dá vontade de se rasgar, de gritar, de chorar, de morrer, porque Ele é santo, 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 santo. Eu e você precisamos olhar para Deus, e ao olhar para Deus, e ao ver Deus, e a contemplar os seus atributos, nós olharmos para nós mesmos e compreender quem de fato nós somos, qual é a nossa condição, a nossa posição, o que nós ocupamos. Hoje em dia nós vivemos um problema seríssimo, irmãos. Tem ocupado alguns púlpitos uma teologia coach, que pega o homem e coloca ele como se ele fosse o centro do coração de Deus. Você é o bichinho de Jacó, você é a beleza do mundo, você é a beleza da rosa, você é bom, você é perfeito, você é cabeça, você pode. Não! Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela faz-nos contemplar as nossas fraquezas, misérias, e logicamente diante de Deus nós nos rasgaremos diante dEle, nos humilharemos diante dEle, abriremos o nosso coração diante dEle e diremos: Deus, eu preciso da tua misericórdia e graça. Escute uma coisa. Se você observar no capítulo 5, Isaías, ele olha para os de fora, e ele diz assim, verso de número 11, ele diz: ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Verso 18, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. Verso 20 do capítulo 5, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Verso 22, ai dos que são poderosos para beber vinho, homens de poder para misturar bebida forte. Perceba, enquanto Isaías estava olhando para fora, para as pessoas, para o mundo, Isaías não percebia-se totalmente desprezível. Ele olhava para o mundo e dizia: ai destes, ai destes, ai destes. Colocava-os dentro de um quadrado e condenava essas pessoas. Mas no capítulo de número 6, Isaías não diz ai dos bêbados, ai dos mentirosos. Ele não diz ai de ninguém. Ele olha para si mesmo e diz: ai de mim. Ao estar na presença de Deus, você se perceberá do tamanho certo. Você olhará para o seu coração e entenderá que tu és, que eu sou completamente necessitado da ação graciosa de Deus. Eu não sou bom, eu não sou perfeito, eu não sou o melhor, eu não tenho em mim mesmo capacidade nenhuma de entrar na presença de Deus. Mas se a mão dele não for estendida com graça, com misericórdia, com favor, nós estamos de prontos, condenados da mesma maneira. Ai de mim. Isso aconteceu lá em Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que após uma noite frustrada, sem pegar peixe algum, Jesus aparece na beira da praia e diz para os discípulos: vocês podem ir para dentro, lancem a rede. E eles lançaram, pegaram uma grande quantidade de peixe.
as redes quase se rasgavam. Quando eles voltam para a praia, sabe o que é que Pedro faz? Pedro lança-se aos pés de Jesus e diz: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: se este homem conhece a profundeza do mar, se este homem sabe o lugar que tinha peixe, ele conhece as profundezas do meu coração. Eu estou perdido diante dele. Se esse homem sabe exatamente o que estava debaixo das águas, ele também sabe a minha condição, ele sabe quem eu sou, a minha posição, a minha postura, a minha vida, a minha história. Ele sabe exatamente quem nós somos. É por isso que eu e você precisamos se portar diante da presença de Deus da mesma maneira que fez Isaías, olhar para nós, olhar para o nosso intro, para dentro. Uma análise introspectiva é colocar diante de Deus aquilo que nós de fato somos. Queridos, o problema é que nós queremos maquiar-nos diante de Deus, nós queremos enfeitar-nos diante de Deus, nós queremos apresentar um estereótipo de alguém que nós criamos na nossa mente. Olha, essa pessoa que Deus vai se agradar. Não, Deus quer que você abra o seu coração, Deus quer que você reconheça quem você é, Deus quer que você se lance na presença dele e diga: Deus, eu falhei, eu pequei, eu errei, eu transgredi, eu sou pequeno, eu sou miserável, eu sou falho, eu sou limitado. Quando nós assim o fazemos, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que Deus quer, deseja. Uma geração que olhe para si, reconheça as suas fraquezas, falhas, miserabilidade, e diante dele, a mão dele estará estendida, trazendo vida. Jó disse a mesma coisa. Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza, por tudo aquilo que eu falei. Tem um certo estudioso que ele diz que o pior miserável que existe é aquele que não reconhece a sua miséria. Esse é o pior miserável que existe. Chegue diante de Deus, abra o seu coração e diga como disse Isaías: ai de mim, Senhor, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou falho, sou fraco, sou miserável, sou errante. Quando nós assim o fazemos, e você não vai surpreender Deus. Existem pessoas que pensam que ao dizer isso vão pegar Deus de surpresa. Deus vai olhar e vai dizer: eu não acredito que você errou de novo. Eu apostei todas as minhas fichas em você. Eu tinha certeza, aqui na corte celestial eu disse: fulano não vai falhar. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Ele mesmo sabendo quem tu és, quem eu sou, nos conhecendo, percebendo-nos, discernindo-nos, esquadrinhando-nos, Ele olha para mim, para você e diz: isso, eu quero que você coloque a sua vida diante de mim, eu quero que você abra o seu coração diante de mim, eu quero que você reconheça: Deus, eu errei, eu falhei, eu fracassei, eu realmente não estou fazendo a tua vontade. É exatamente quando você se propõe a fazer isso, queridos, que a mão de Deus é estendida sobre nós, e Ele traz vida, e Ele traz vida, e Ele traz restauração. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: é manhã de você não rasgar as suas vestes, é manhã de você rasgar o seu coração diante dEle, é manhã de você se lançar na presença dEle e dizer: Deus, eu preciso, Senhor, que o Senhor me mude, que o Senhor trabalhe na minha vida, que o Senhor me restaure, visite áreas que eu não posso, visite setores que eu não posso. Deus quer mudar-te completamente. Ai de mim, eu vou perecer. A atitude de Isaías é uma atitude semelhante à de Ezequiel no capítulo 2, capítulo 1, quando estava lá junto aos rios Quebar. Ele contempla Deus e ele diz: eu vou morrer. Cai de joelhos aos pés. É a mesma atitude de Manoá, é a mesma atitude de João na ilha de Patmos, é a mesma atitude de Pedro. Afinal de contas, ver Deus faz-nos ver-nos a nós mesmos. Ver Deus faz com que as áreas escuras da nossa vida sejam reveladas.
Jesus disse que os fariseus não queriam vir à presença dele para que as suas más obras não fossem evidenciadas. Na presença de Deus, queridos, tudo aquilo que está oculto vem à tona. Na presença de Deus, tudo aquilo que está escondido é trazido diante de nós. Quando você está diante de Deus e você abre o seu coração, áreas que ninguém conhece, porque só Deus te conhece. Nem a sua esposa conhece você, nem o seu esposo lhe conhece. Ele só conhece aquilo que você quis revelar de si mesmo. Ele conhece áreas que são muito superficiais, mas o íntimo, o intro, o profundo, só Deus conhece. Pastor, e o que eu devo fazer? Fazer a mesma coisa que fez Isaías. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que se humilham, literalmente eles são exaltados. Então é manhã para nós fazermos a mesma coisa. Se posicionar, se lançar, se rasgar, se humilhar, se colocar diante dele e dizer: Deus, eu preciso disso, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu quero mudar o curso da tua vida, o curso da tua história. Eu quero te conduzir para ambientes melhores. Eu quero te usar com poder e autoridade. Você sabe disso. Então, em nome de Jesus, não seja tolerante com os seus próprios erros. Coloque-se diante de Deus e diga: Deus, muda a minha vida. Às vezes nós costumamos condenar nos outros aquilo que nós alimentamos em secreto. Isaías olhou para Deus e disse: eu não sou muito diferente daqueles que eu condeno. Eu também sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha a minha vida como é. Eu condeno aqueles que fazem o que eu faço em secreto. Eu aponto o dedo em riste para aqueles que fazem a mesma coisa que eu alimento enquanto ninguém está olhando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Hoje é manhã de você se lançar na presença dEle. Hoje é manhã de você se humilhar na presença dEle, porque Deus quer restaurar pessoas aqui. Deus quer levantar homens e mulheres aqui com muito poder e autoridade. Mas para tanto, eu e você precisamos fazer exatamente a mesma coisa que fez Isaías. Olha que coisa tremenda. Quando Isaías assim o faz, o que acontece? A Bíblia diz que na mesma hora, um serafim voou na direção de Isaías, pega uma brasa viva com uma tenaz tirada do altar. Ele não ousa pegar na brasa, mas ele vem com essa brasa para tocar nos lábios de Isaías. Toca nos lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi purificada, Isaías. Há um comentarista chamado Stanley Horton que ele diz que assim como a brasa viva tirada do altar purificava Isaías, de maneira análoga, o sangue de Cristo Jesus purifica a tantos quantos confessam, reconhecem, se rasgam na presença de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo de Nazaré nos purifica de todo pecado. Pastor, o Senhor quer me deixar desesperado? Não, eu quero te mostrar um caminho para o desespero. Eu não quero que você saia daqui desesperado, eu quero que você saia daqui pelo caminho. Existe um caminho para o desespero da nossa alma. Existe um caminho para mudar a nossa vida. Existe uma realidade à nossa disposição. Qual é a realidade, pastor? O sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré, Ele limpa, Ele purifica, Ele lava, Ele regenera, Ele transforma, Ele purifica, Ele traz vida. É isso que eu e você precisamos compreender. O Martinho Lutero, o reformador do século XVI, ele costumava ter muitas experiências e visões, até mesmo com o diabo. Em uma das suas visões, diz a história que Satanás aparece para ele e começa a apontar os seus pecados. E diz: você é um miserável, você é um pecador, você é um adúltero, você é isso, você é aquilo outro.
Quando ele diz tudo isso, Lutero olha para ele e diz: tudo isso que você falou é verdade, Satanás. Mas eu quero que você escreva embaixo com letras grandes: que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré me purifica de todo o pecado. Eu vou dizer isso aqui de novo para você. O inimigo pode nos acusar, pode jogar em rosto, pode se trazer aos nossos ouvidos e dizer: você é isso, é isso, é isso. É verdade, nós somos isso mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos lava. Oh, meu irmão, eu queria que você recebesse essa palavra e se alegrasse na presença de Deus, porque é esse sangue de Jesus que nos justifica, é esse sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É Ele quem pega os piores pecadores da terra, é Ele quem pega os piores, os mais miseráveis, e Ele lava, e Ele alveja, e Ele limpa, e Ele transforma. Então, em nome de Jesus, independente da sua vida pregressa, da sua história, independente de quais práticas você tem alimentado, independente de qual vida você tem vivido, mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, Ele foi derramado sobre as nossas vidas. Só quem foi lavado pelo sangue, levante a mão para cima, abre a sua boca e adore a Deus por alguns segundos. Só quem foi lavado pelo sangue. Independente de como nós chegamos à presença dele, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Não importa como você chega, não importa como você vem, abra o seu coração diante dele. Não existe pecado que o sangue de Jesus não limpe. Não existe mancha que o sangue de Jesus não purifique, não alveje. Satanás não tem legalidade nenhuma para acusar aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Porque todas as vezes que ele tentar dizer alguma coisa, ele não tem legalidade para ir à presença de Deus. É isso que acontece lá em Apocalipse capítulo 12. Satanás é lançado por terra. Aquilo acontece quando Jesus Cristo grita na cruz e diz: está consumado. Na terra ele vem no ouvido de um e de outro para acusar, para apontar, mas ele não tem legalidade para chegar diante de Deus e acusar aqueles que estão debaixo do sangue. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele ousar, Deus vai olhar e vai dizer: olha, o sangue do meu filho está sobre ele, o sangue do meu filho está sobre ele, o sangue do meu filho está sobre ele, o sangue do meu filho está sobre ele. Eu queria que você levantasse a mão e se alegrasse na presença de Deus. Satanás não tem medo da nossa vida, da nossa história, da nossa oratória, de nada disso, mas o sangue de Jesus, é Ele quem nos dá condições para estarmos na presença de Deus, alegres, regozijando, felizes. O sangue de Jesus. Pega na mão do teu irmão e diga isso para ele: em nome de Jesus, meu irmão. Diga assim: em nome de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha e a sua vida. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele disse que nós fomos comprados, não foi com ouro, prata ou coisa alguma corruptível. Fomos comprados com sangue. Sangue. Assim como Isaías teve a experiência com o fogo tirado do altar, nós tivemos uma experiência com o sangue aspergido sobre o Monte Caveira. O sangue de Jesus Cristo. Observe que o verso de número 8 diz assim: depois disso, em primeiro lugar, Isaías olha para cima e vê Deus. Segundo lugar, Isaías olha para dentro de si e vê-se nu diante de Deus. Terceiro lugar, Isaías agora olha para fora e ele vê uma multidão de pessoas que precisam de um profeta. Ele ouve Deus dizendo: depois disso, só depois da experiência, só depois da transformação, só depois da mudança, só depois da regeneração, só depois da visitação de Deus e a expiação dos seus pecados, só depois disso, eu ouvi a voz que dizia: a quem enviarei?
quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Isaías agora olha para fora e ele vê os campos missionários. Ele vê uma nação que precisava de profetas. Isaías entende que ele não é um poço que retém, ele é uma fonte que transborda. Isaías compreende que aquilo que me alcançou não pode ser um fim em mim mesmo, ele precisa alcançar outras pessoas. Eu quero sair diante de Israel dizendo que existe um Deus que muda, que transforma, um Deus que regenera, um Deus que visita. Queridos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus escolhe literalmente as coisas que não são para confundir as que são. Escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, as desprezíveis para confundir as sábias. Ele pega pessoas que nós olhamos e diríamos: não, esse eu não invisto, esse jamais. Se eu tivesse de escolher, escolheria outro. Mas aí vem Deus, pega o pior que tem na terra e olha para essa pessoa, dá um banho de graça, muda, transforma, regenera, enche de autoridade e diz: agora eu vou te usar como um profeta. Queridos, Deus está dizendo para pessoas exatamente isso aqui: eu não te chamei de balde, eu não te chamei em vão, eu não te chamei por um acaso. A chamada de Deus e a visitação de Deus na sua vida não é um fim em você mesmo. Deus quer através de você fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas, alcance os teus, alcance tua casa, alcance tua família, alcance teu lar. Isaías compreendeu que por mais difícil que fosse a mensagem ou a missão, ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Olhe para Deus, olhe para si, mas olhe para os lados. É o que disse Jesus: olha, a colheita já está chegando, porque os campos estão brancos, e Deus quer te usar com poder e autoridade para anunciar a mensagem dele. Fica de pé comigo, por favor. Aquilo que Isaías vivenciou no capítulo 6 se torna um marco para o ministério de Isaías. Você vai olhar ao longo de todo o livro Isaías falar de Deus e ele sempre dizer: ele é o Santo de Israel, o Santo de Israel. Deus marca Isaías no capítulo 6. Deus marca Isaías no capítulo 6. Eu não tenho dúvidas de que tem pessoas aqui que Deus trouxe hoje para dizer: eu estou te marcando hoje. Deus está dizendo de maneira personalíssima para pessoas: eu estou marcando você hoje. Para tanto, basta que você abra o seu coração diante dele, rasgue-se diante dele, apresente-se diante dele. Segura na mão desse seu irmão, feche seus olhos, comece a falar com Deus do seu jeito. Eu vou deixar você orar. Abra o seu coração, comece a falar com Deus. O Ministério do Louvor já pode vir para cá. Abra o seu coração, comece a falar para Deus. Comece a dizer: Deus, me ajude, Senhor. Comece a dizer: Senhor, me restaure, me limpe, me purifique, me transforme. Comece a dizer: Deus, tu sabes que eu tenho errado, que eu tenho falhado. Oh Senhor, quantas vezes, é como disse o apóstolo São Paulo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero, Senhor, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, Senhor Jesus? Nessa manhã eu quero clamar a Ti, ó Deus. Estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, que seja uma manhã de restauração, de contrição, que seja uma manhã de quebrantamento, que seja uma mudança de conversão na autoridade do nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Abre o teu coração e comece a clamar a Deus. Começa a dizer: Deus, visita a minha alma, visita o meu ser interior, visita áreas que eu não consigo lidar. Deus, existem pecados
pecados que eu caio de maneira sistemática, direto. Senhor, me ajude. Abre o teu coração para Ele. Diga: Deus, muda. Eu não quero ser essa pessoa mais. Eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Eu quero mais da tua presença. 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 Se você pode, abre a tua boca e começa a dizer isso. Diga: Deus, me toca com a tua brasa viva. Inflama o meu coração. Restaura-me completamente para a tua glória. Pois estás comigo. Louve. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Não vou temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Levante a sua mão bem alto. o que vier, Diga bem forte. prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Bem baixinho. Queridos, você que está conosco, você que está afastado, ou você que nunca fez uma aliança com Deus, eu queria convidar você nessa manhã. Saia do seu lugar. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Faça uma análise introspectiva da sua vida. Independente de como tu estás, independente, eu quero dizer que existe saída para a sua vida. Deus quer te restaurar. Deus quer te transformar. Deus quer mudar você. Deus quer te dar vestes novas. Deus quer te mudar o curso da tua vida e da tua história. Não saias daqui da mesma maneira. Onde está a primeira pessoa? Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão. Onde você está? Tem alguém afastado aqui? Levante a sua mão. Tem uma pessoa lá atrás. Mais alguém? Mais alguém? Duas pessoas ali. Mais alguém? Pode ficar com a sua mão levantada. Já tem uma vida vindo aqui para o altar. A igreja glorifica. Vocês que levantaram as mãos, tem mais uma vida que está chegando. Vem para cá, filha. Aproveita. Aproveita. Mais uma vida chegando aqui no altar, irmãos. Não, aplauda ao Senhor com graça. Duas vidas chegando aqui. Quem mais? Quem mais? Vem pra cá, vem pra cá. Mais uma vida chegando aqui, igreja. Aplauda e glorifique a Deus. Glória. Oh. Oh. Aleluia. Aleluia. Se ainda tem mais, não perde essa oportunidade. Não perde, não deixa para depois. Olha o Senhor fazendo aqui, igreja. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Fecha teus olhos e diga bem alto isso. Oh, aleluia. Oh. Oh, aleluia. Irás prover de novo.
Porque bem forte. temer porque eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vou te dar 30 segundos só para você glorificar o seu Deus. Aleluia. 30 segundos só glorificando a Deus. Abre a tua boca. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Abre a tua boca, faz barulho de adoração a Deus aqui. Vai, 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 vai. Abre os teus lábios, meu filho. Abre os teus lábios e adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, bendiga o nome dEle, mas não deixa de adorar a Deus. Enquanto você adora, seja visitado por Ele. Aleluia. Estendam as mãos para o altar.